convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos compartilhar e ler do versículo 12 ao verso 17. Romanos, capítulo 8, do verso 12 ao 17. Estarei lendo na versão da ARA, Almeida, Revista e Atualizada, tá bom? Todos acharam? Amém? Romanos 8, 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. E assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui, amém? Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados. Por favor, Tu me conheces, Tu me sondas. Tem misericórdia da minha vida. E da mesma forma que o Senhor ministrou em meu coração a Tua palavra, Senhor, fale conosco com a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei como tema para essa noite a dádiva de sermos filhos de Deus. Domingo passado, nós começamos no capítulo 8, fomos ministrados do versículo 1 ao 11, pastor Pedro, os irmãos que aqui estavam, nós fomos ministrados a respeito de 3 verdades para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar uma olhada aí no versículo 1, que fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, 3 verdades para aqueles que já estão em Cristo Jesus. A primeira dela é que nós não somos mais condenados, mas livres em Cristo Jesus, como está aí no verso 1. Segunda verdade, não andamos mais na carne, mas no Espírito. Nós vivemos uma novidade de vida, versículo 4 e 9. E a terceira verdade é que nós não pensamos mais em agradar a carne, mas agradar a Deus, versículos 5 ao 8. Lembrando os irmãos que o capítulo 8 de Romanos, ele continua naquela seção de Paulo que vem falando a respeito da santificação. Recapitulando do capítulo 1 ao 3, todos pecaram, estávamos mortos. Do capítulo 1 ao 3, do capítulo 4 ao 5, mas Cristo nos justificou. E do capítulo 6 ao 8, através da justificação de Cristo, nós recebemos a santificação. Um presente de Deus, mas também uma responsabilidade que a gente vai seguir falando um pouquinho mais sobre isso também. E a partir do versículo 12, que é o nosso texto de hoje, Paulo ele vai seguir trazendo mais verdades, agora usando uma linguagem de filiação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, lá, está aí no versículo 1 que nós acabamos de ver, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles foram feitos filhos de Deus. E nós vamos observar que
as palavras de Paulo, elas estão em conformidade com as palavras de outros apóstolos e também com as palavras do próprio Jesus Cristo. Veja o que diz João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E é importante aqui, eu estou nessa introdução com os irmãos, e algo muito importante a falarmos aqui nesse início, que esse texto, esse de João 12, nós vamos ver no decorrer do verso 12 ao 17 também de Paulo, que derruba a falsa ideia da paternidade universal de Deus. Ou seja, todos são filhos de Deus. Se você perguntar aí fora, muitos vão dizer, não, eu também sou filho de Deus. E nós entendemos que o ensinamento bíblico não é esse. A verdade é que todos são criaturas de Deus, foram criados por Deus, porém filhos de Deus somente aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, conforme vamos ver. Então, nessa verdade de que somos filhos de Deus e nós temos uma ação ativa do Espírito Santo nessa bênção, nessa dádiva, por meio dele fomos feitos filhos de Deus. Observe as palavras de Jesus, João, capítulo 16, versículos 8 a 11, Jesus vem falando a respeito do Espírito Santo. Jesus disse assim, quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Consegue, irmãos, perceber a ação do Espírito Santo nessa verdade, nessa dádiva que nos foi dada de que somos filhos de Deus? E no texto de hoje eu quero trabalhar com os irmãos, fazendo esse link, filhos de Deus, Espírito Santo. E aí nós vamos observar, eu quero destacar 3 verdades aqui nesse texto, como filhos de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus trabalhando, agindo em nós e também através de nós. Então a primeira verdade está aí no versículo 12 e 13, como filhos, nós não somos devedores à carne. E aí, em um certo ponto, nós somos devedores do Espírito Santo, ao Espírito Santo, somos devedores ao Espírito Santo, e aí eu quero explicar isso. Versículo 12, se você observar aí na sua Bíblia, diz que nós, pois irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Quem tem a versão da NVI diz, nós não estamos em dívida. A carne, o pastor trouxe domingo passado sobre isso, relembrando o que significa isso, carne. Conjunto de desejos, motivos, afetos, propensões, princípios, inclinação para o mal, atos pecaminosos, essa tendência para o erro, para o pecado. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e era o que nós tínhamos, obediência única, desenfreada, total aos desejos pecaminosos. Devedores à carne, estávamos então dominados por ela, e era o que tínhamos, mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, estávamos debaixo da escravidão do pecado, é ela quem dominava por completo. Mas agora, irmãos, e aí eu cito novamente um texto que para mim é um dos textos mais chaves de Romanos, Romanos 6,14, que nós já passamos por ele, que diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Mas agora,
Nós não devemos mais nada à carne. Nós já não somos mais escravos dos nossos desejos, da nossa carne, porque nós somos livres. Cristo nos libertou da escravidão da carne, da escravidão do pecado. E o preço que ele pagou foi preço de sangue. Observe o texto de Colossenses 2, 13 e 14, esse texto é tremendo. Colossenses 2, 13 e 14, e a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, Cristo, falando de Cristo, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Riscou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Bendito seja o nome do Senhor. Não somos mais devedores da carne. Nós não somos mais dominados pela carne, irmãos. Temos o Espírito de Deus que habita em nós. E aí, quando eu falo que somos então devedores do Espírito Santo, o que eu quero trazer para nós pensarmos é pelo menos duas reflexões dentro desse devedores. Nós poderíamos pensar aqui no sentido de eterna gratidão pelo que o Espírito de Deus fez em nós. Pense comigo, irmãos. Nós lemos lá em João, foi Ele quem nos convenceu do pecado. Foi Ele quem nos regenerou. Foi Ele quem nos deu entendimento para compreender o Evangelho. Foi Ele quem nos fez entender a obra de Cristo na cruz. Ele fez tudo. Não tem, se tivéssemos que pagar, como que pagaríamos tamanha obra? Lendo o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele cita como que se nós fôssemos eternos devedores, por tudo aquilo que Deus fez por nós, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que presente, que dádiva, que algo sobrenatural, não teve ação nenhuma da nossa parte, foi o Espírito Santo nos convencendo, nos trazendo para a proximidade de Deus, nos fazendo entender a obra de Cristo na cruz, porque Paulo diz em 1 Coríntios que a obra da cruz, a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Sabe quem fez isso? O Espírito Santo em nós. Mas um outro pensamento que poderíamos aqui refletir sobre sermos devedores, é a ideia da responsabilidade, da santificação. O salvo, ele não vai viver mais segundo a carne, porque se assim vivesse, esse que ainda segue vivendo pela carne, como está aí no verso 13, ele caminha para a morte. O salvo, ele mortifica dia após dia os feitos do corpo, está aí no verso 13. Logo, ele está nessa jornada da vida. É o Espírito Santo, irmãos, que nos capacita nessa jornada diária da santificação, para dizer não para o eu, para negar a si mesmo, para dizer não ao pecado, para fugir das tentações. Nós temos essa dívida. Eu preciso ser responsável. A responsabilidade humana e a soberania de Deus, elas não são antagônicas, elas caminham juntas. Então nós temos essa dívida, irmãos, de responsabilidade. Observe então o paradoxo que nós encontramos aí: os que vivem morrem, e os que morrem vivem, ou seja, aqueles que vivem na carne estão mortos. Mas aqueles que morrem para o pecado, esses estão no caminho da vida. Mas sigamos aqui, ainda no verso 13, Paulo usa esse vocábulo no finalzinho do texto, você olhar aí, põe os teus olhos, ele diz: mortificai
praticardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificação. Lembra do texto lá de Efésios, capítulo 4, que lemos? A gente precisa se revestir do novo homem. A mortificação é reconhecer o mal como mal, é chamar o pecado de pecado, de não tentarmos relativizar o pecado, é repudiar veementemente, é crucificar a nossa carne com os desejos, e Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, verso 24, ele diz: e os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência é desejo, desejo pecaminoso, desejo desenfreado. Quem é de Cristo crucifica essa carne. Quem é de Cristo crucifica as suas paixões, os seus desejos. Lembra do que nós estamos o tempo todo falando dentro da carta de Paulo aos Romanos, que a graça de Deus, ela nos capacita a dizer não para o pecado. Louvado seja Deus por isso. Capítulo 7, que já fomos ministrados, o final do capítulo 7, Paulo vai falar dessa batalha interna. Mas o Espírito Santo que habita em nós, que nos foi dado pela graça de Deus, ele nos ajuda. Lembra da luta? Paulo, o que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Quem me livrará? É a luta travada. Em Gálatas ele vai falar sobre isso também, mas nós temos um aliado que é o próprio Deus, que habita dentro de nós, o Espírito Santo. Se tivéssemos que pagar tão tamanha obra, irmãos, somos eternos devedores. E nós temos essa responsabilidade, participamos desse processo da santificação. Então, queridos irmãos, eu e você, eu quero que você tome posse, entenda essa verdade. É possível, sim, dizer não para o pecado. Precisamos orar. Como que está a sua vida de oração? Precisamos ler Bíblia. Precisamos clamar, precisamos lutar, vigiar. Jesus, ele disse aos seus discípulos: vigiai e orai para que não caís em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Estamos em vigilância, irmãos, nos nossos relacionamentos, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, quando você está no trânsito, quando você está no lazer, lá nos teus negócios, você está dentro desse processo de maneira ativa, no processo de santificação, de afastamento do pecado, de se aproximar cada vez mais de Deus, porque o Espírito Santo está aí dentro de nós, nos ajudando. Quantas vezes a gente tem preguiça de vir para a igreja, sim ou não, irmãos? Nós passamos agora, o mês de julho é considerado o mês de férias, e parece que tem irmãos que tiram férias do congregar. Não tem nada a ver, isso aí não tem problema nenhum. Férias. Não se tira férias do relacionamento com Deus, não se tira férias das disciplinas espirituais. Ah, agora eu tirei férias, vou para a praia. Na praia você tem que ler Bíblia, irmãos. Na praia vai lá buscar uma igreja e vai congregar. Não se tira férias do relacionamento com Deus. Observe tudo que Deus já fez por nós, o que o Espírito faz. Somos eternos devedores. Traga à memória tudo que Deus, tudo que Cristo, tudo que o Espírito Santo já fez por você. Será que nós tínhamos como pagar? Uma dívida impagável. Nós não somos mais devedores da carne, nós não devemos mais nada à carne. Cristo já pagou o preço, e preço de sangue. O escrito de dívida que havia contra nós está lá, ó, cravado na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar,
verso 14 ao 16, como filhos de Deus. Nós falamos que não somos mais devedores da carne, mas ao Espírito de Deus. Mas agora, em segundo lugar, como filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Põe os teus olhos aí no verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observe a conformidade das palavras de Paulo com as palavras de Jesus. O que Jesus fala do Espírito Santo? Nós já citamos alguns versículos. Veja o verso 13 de João 16. João 16, 13. Jesus falando do Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade, ele vos guiará. E Paulo diz aqui no verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a ideia, irmãos, aqui de sermos guiados pelo Espírito de Deus, é que ele, é como se nós fôssemos criancinhas, e ele nos pega pelo braço, ele vem aqui, me dá aqui a sua mão. Ei, filho, me dá aqui sua mão. E vai conosco, nos levando, nos direcionando. Ele nos pega pela mão como filhos de Deus, nos guiando, nos levando para a direção correta, nos levando para o caminho da obediência, nos levando para o caminho da leitura bíblica. O fato de você ler Bíblia, você pensa que é de você mesmo? Porque eu de mim mesmo, eu quero me distanciar de Deus. Mas o Espírito que habita em mim, nos aproxima de Deus, nos leva. Vem cá que eu vou te levar para pertinho de Deus. Para a leitura bíblica, para a oração. O Espírito Santo, ele está conosco o tempo todo, afinal, ele está aqui dentro, ele mora. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, como filhos de Deus, somos guiados por Ele para vivermos uma vida coerente, para vivermos uma vida digna de acordo com a dádiva que nos foi dada, como de fato filhos de Deus. E Ele vai destrinchando essa dádiva, Ele vai destrinchando, Paulo vai destrinchando como que é, como se dá esse guiar. Verso 15, ele explica como se deu isso. Nós fomos adotados. Olha o que diz o verso 14, recebestes o Espírito de adoção. Quem tem a NVI, receber o Espírito que os torna filhos por adoção. Paulo, inspirado por Deus, irmãos, que coisa linda, é Bíblia, palavra de Deus. Paulo, quando utiliza essa linguagem, ele certamente estava trazendo clareza para os seus ouvintes. Para nós que somos brasileiros, também não é difícil de entender, porque um filho adotado, ele é um filho mesmo, legítimo, daqueles que o adotaram. Então Paulo, quando utiliza essa linguagem, ali no contexto de Roma, da sociedade romana, um filho adotado, ele possuía todos os direitos de um filho nascido na família. São dois privilégios que nós temos como filhos que foram adotados. Primeiro, chamar aquele que o adotou de pai. Olha aí o verso 14, o finalzinho. Baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o segundo privilégio, tornar-se herdeiro da riqueza do seu pai adotivo. Esse de tornar-se herdeiro, eu vou deixar um pouquinho lá para trás, o terceiro ponto. Mas aqui, nesse primeiro privilégio,
que nos foi dado de poder chamar Deus de Pai, baseado no qual clamamos Abba. Essa palavrinha Abba, ela foi deixada aí, é uma palavrinha em aramaico. Era a língua que era falada por Cristo lá na época, aramaico. E o significado de Abba é Pai. Jesus utilizou também esse vocábulo quando ele estava lá no jardim Getsêmani, em Marcos 14, verso 36, quando ele orava, irmãos, ele disse: Abba, Pai, tudo é possível, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. E esse Abba conota proximidade, conota intimidade em relação do pai com o filho. Esse pequeno vocábulo é uma assegurada consciência de filiação. Eu e você podemos chamar Deus de Pai. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Meu querido Pai que cuida de mim, que me guia. Paulo usa esse vocábulo em outro texto que está lá em Gálatas 4, versículo 6, também dentro desse contexto de filiação. Eu encontrei uma palavra de Lutero a respeito desse vocábulo Abba. Veja o que ele fala sobre o Abba, Martinho Lutero. Esta é uma palavra tão pequenina e, no entanto, abrange todas as coisas. A boca não fala assim, mas o afeto do coração fala desse modo. Ainda que eu seja oprimido pela angústia e terror de todo lado, e pareça estar abandonado e ter sido totalmente expulso da tua presença, contudo sou teu filho. Tu és o meu Pai, por amor de Cristo. Eu sou amado, por causa do amado. Abba. Alguns até traduzem como paizinho, porque conota essa intimidade, esse relacionamento. Eu estava meditando nesse texto e até me emociono. Eu já perdi meu pai, ano passado meu pai morreu. Mas como é bom ter um pai. E eu fiquei pensando, Deus ministrando, eu que nasci fora do contexto de casamento, mas o meu pai me registrou como seu filho, meu pai, e eu posso orar a Deus e chamá-lo de Pai. Diante dessa dádiva, irmãos, diante dessa verdade tão maravilhosa, dessa verdade, você precisa vivenciar isso, tomar posse disso, crer. O que acontece no nosso interior de maneira constante? O que está sendo ministrado aí dentro de nós de maneira constante? Olha aí para o verso 16. O próprio Espírito, o Espírito de Deus que está aí dentro de nós, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glórias sejam dadas a Ti. O Espírito Santo nos garante isso. Você é filho. Você é filho de Deus. O Espírito Santo, ele confirma essa verdade aí no nosso interior, porque por meio dele fomos adotados. O Espírito de adoção. Fazemos parte da família de Deus, irmãos. Eu e você somos filhos legítimos. E por isso Ele vai nos guiando, vai pegando-nos pelo braço e nos guiando para o caminho da verdade. E nesse guiar do Espírito Santo, Ele vai nos direcionando. E um outro detalhe que a gente não pode deixar de falar,
que talvez para alguns soa meio, isso é difícil, mas irmãos, é também um privilégio, porque por sermos filhos de Deus, através do Espírito Santo que nos guia, nós somos corrigidos e disciplinados pelo nosso Deus. Oi. Amém, irmãos? Vem para cá. Glória a Deus. Hebreus 12. Olha o que diz Hebreus 12, 6 e 7. Eu estava falando sobre somos corrigidos e disciplinados. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Quem aqui, irmãos, quem aqui nunca foi corrigido ou disciplinado pelos seus pais? Se eu fosse contar inúmeras disciplinas aqui, eu ia gastar muito tempo, irmãos. Da Dona Vera, ela corria até atrás de mim na rua. Disciplina, correção, nós continuamos nessa luta contra o pecado, essa inclinação para o mal, e volta e meia a gente está saindo da rota. Quem já assistiu aquele filme O Peregrino, ou já leu o livro? Se não, leia e assista. Volta e meia a gente sai da rota, tem que caminhar, né? Rumo para o alvo, como diz Paulo, mas volta e meia a gente, não, eu queria dar uma, deixa eu ir aqui primeiro. Inclinados, e aí vem Deus e vem através do seu Espírito e, cara, deixa eu te trazer de volta para o caminho, para a rota. É um puxão de orelha, é uma cintada, né? Cinturão, uma palmada, corrigindo, disciplinando. O Espírito Santo, irmãos, ele nos guia nos nossos negócios, nos nossos estudos, em tudo que diz respeito à nossa vida que é dele, para que o honremos e o glorifiquemos. Então é o Espírito Santo, irmãos, que vai nos mostrar, isso é pecado. Adolescentes e jovens, né? Tanto tem dito sobre o jugo desigual, é pecado. O Espírito Santo, não faça isso, não entre nessa fria. Não desobedeça a minha palavra, isso daí é mentira, ei, não fique irado. O Espírito Santo, irmãos, ele funciona, né? Pensa aí na questão do GPS, ele nos guia. Irmãos, que invenção maravilhosa foi o tal do GPS. Eu me lembro há muito tempo atrás que eu viajava muito de carro, que ainda não tinha o GPS, aí eu comprava aquele mapa de 4 rodas, aí eu abri o mapa, né, a Cíntia, meu Deus, como é que você entende isso aí? As linhazinhas, né, deixa eu ver aqui para onde é que está indo. Tinha que parar, deixa eu parar aqui no acostamento para ver se eu estou no caminho certo. Só que agora tem lá o bendito do GPS no nosso celular e vai te guiando. Você chega no seu destino, o Espírito Santo é o nosso GPS, vai nos direcionando, vai nos guiando e está junto conosco, irmãos. Glória a Deus. Irmão, você está desanimado, triste, você está desmotivado, cansado. Você sabe o que tem que ser feito, porque o Espírito Santo já está aí, ó, bombardeando dentro de você. Você tem que orar, você tem que reagir. Vai para a minha palavra, busca o pastor para um aconselhamento, busca o irmão, peça ajuda, grite, clame socorro. Quando a gente está doente, irmãos, a gente vai no hospital, a gente toma o remédio. Agora, quando estamos desanimados, fracos, abatidos, a gente às vezes tem a tendência de se afastar, de se distanciar, e o Espírito Santo, irmãos, está ali. Ei, não é aí não, vamos, é para cá. Então o Espírito Santo está sempre falando conosco, nos guiando e nos direcionando.
E em terceiro e último lugar, está aí no verso 17. Como filhos de Deus. É aquele segundo privilégio de sermos filhos, lembra? Fomos adotados, 2 privilégios. O primeiro, posso chamar Deus de Pai. E o segundo privilégio está aí no verso 17. Como filhos, somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo pelo Espírito Santo. Fomos guiados, porque fomos adotados. Podemos chamar Deus de Abba, né, de Pai. E agora, como filhos, somos herdeiros das riquezas de Deus. Podemos ter comunhão com Deus, relacionamento. Nós recebemos a salvação. Olha que presente. Nós recebemos a vida eterna. Estaremos toda a eternidade com o nosso Deus, com o nosso Cristo, com o nosso Espírito Santo, porque somos filhos, herdeiros. E o Espírito Santo, como diz a palavra, é o penhor da nossa herança gloriosa. Olha o que diz Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, quem é bom aí nas interpretação de texto, né? O qual é o penhor da nossa herança. Quem é o penhor da nossa herança? Espírito Santo da promessa. Amém? Até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Então ele é o penhor, ele nos garante, ele está testificando dentro de nós, você é filho de Deus. Nossa maior riqueza é o próprio Deus. Irmãos, que Deus ministre isso no teu coração. Às vezes a gente pensa que a maior riqueza é poder ter um imóvel de R$1 milhão, de R$1 milhão, um carro, uma Ferrari, né, um Porsche. Um dia desse eu vi o camarada passando num Porsche, acho que é mais de R$1 milhão, um carro desse. Isso daí, irmãos, não é comparável à tamanha herança que Ele nos deu. Eu e você somos filhos. Eu posso ter relacionamento com Deus, posso orar, posso ler a palavra, eu posso ter comunhão com os meus irmãos. Eu sou filho, irmãos, eu herdei a vida eterna. E diz também o texto que nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha aí, verso 17. Co-herdeiro, o que é essa palavra co-herdeiro? Ou seja, que recebemos uma herança com alguém, com Cristo, co-herdeiros. Que herança foi essa? Aí talvez aqui o primeiro ponto alguns não gostem. Porque fomos co-herdeiros com Cristo. Então ele termina dizendo no verso 17, se com Ele sofremos. Primeira herança, primeira co-herança com Cristo. Sofrimento, irmãos. Com Ele sofremos. Tem inúmeros textos que a gente pode citar, eu vou citar 2. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 2 Timóteo 3,12, que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós vamos sofrer assim como Ele sofreu. Irmãos, e nós aqui no Brasil somos tão privilegiados, porque a gente não vive esse contexto de perseguição. Estamos aqui em pleno domingo, aqui na Comercial, livre acesso, ninguém nos incomoda, estamos aqui reunidos para cultuar ao nosso Deus. Nós não temos um contexto de perseguição, e aí muitas vezes a gente relaxa. Contexto de sofrimento. Mas quantos dos nossos irmãos que estão aí espalhados pelo mundo, que sofrem mesmo, irmãos, estão escondidos, foram presos por causa de Cristo, estão morrendo por causa de Cristo, porque não negaram a sua fé.
com Ele sofremos. Se você está sofrendo por causa de Cristo, Pedro vai falar na sua carta, você tem que se alegrar com isso. Se alegre. Se você lê o texto de Atos, os discípulos sendo açoitados porque estavam pregando a respeito de Cristo, e o texto vai dizer que eles estavam felizes, se alegrando, porque estavam sendo dignos de sofrer por causa de Cristo. Vamos sofrer, irmãos. E segundo, mas também com Ele seremos glorificados. Glorificação. A boa notícia é que o sofrimento terá fim quando nós estivermos com Ele na eternidade. E aí eu quero que você abra aí o texto de Apocalipse, capítulo 21, para a gente caminhar para o fim. Apocalipse capítulo 21, versículos 4 e 5. Que diz assim, Apocalipse 21, 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são o que, irmãos? Fiéis e verdadeiras. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sofrimento é aqui na terra, dor, passo por doenças, enfermidades, vivemos num mundo caído, somos muitas vezes injustiçados, perseguidos, passados para trás, e por aí vai tantas e tantas coisas, mas algo lindo e maravilhoso nos aguarda na eternidade, a consumação, vamos assim dizer, o estágio final da nossa salvação. Hoje vivemos o já, mas ainda não. Mas vai chegar o momento em que vamos receber a glorificação, o fim, a eternidade. Não haverá mais choro. Você consegue pensar e meditar na profundidade dessas palavras do nosso Deus? Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, preocupações, porque as primeiras coisas já passaram. Então concluo essa noite, como filhos, nós somos devedores. Traga à sua memória tão grande obra gloriosa que Deus fez. O Espírito Santo nos convenceu, nos regenerou. Que dádiva gloriosa. Não há como pagarmos. Nós somos guiados por Ele, porque somos filhos e temos livre acesso ao Pai. Abba. Posso chamar Deus de Pai. Somos guiados por Ele como filhos e, como filhos, recebemos uma herança. Somos herdeiros e co-herdeiros. Há lutas, há sofrimentos a serem superados, mas há também a glorificação, a eternidade com Cristo. Sabe tudo isso, sabe por quê? Porque somos filhos de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, aguenta firme, e como Paulo, eu prossigo para o alvo. Como diz Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Quem é? Cristo. Está abatido, está desanimado, olhe para Cristo. Então nós que já entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, já nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e cremos em Cristo como Senhor e Salvador, nós temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E eu me dirijo a você nessa noite também,
que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não recebeu no seu coração, se há alguém nessa noite, que ainda não recebeu como único e suficiente Salvador, como único e suficiente Senhor da sua vida, então deixa eu lhe dizer sem meias palavras, conforme a palavra de Deus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não fez a sua decisão, deixa eu lhe dizer, você não é filho de Deus. É mentira a paternidade universal de Deus. Você não é filho de Deus. E se assim morrer, o que lhe espera na eternidade é o castigo eterno, é o sofrimento eterno, ranger de dentes, dor, fogo. Então hoje mesmo, entregue a sua vida a Cristo. Se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então aí sim, você passará a ser filho de Deus. E poderá desfrutar das bênçãos como filho e após a morte passar a eternidade com Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você nesse final pensasse nessa palavra eternidade. Eternidade não tem fim. Não tem fim. Com ou sem Cristo. Que Deus aplique a sua palavra, amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e oremos a Cristo Jesus. Te dá um minutinho aí para você orar a Deus e depois eu oro. E após a oração, o pastor Pedro estará impetrando a bênção apostólica, amém? A bênção de Deus. Que a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, não volte vazia. Obrigado pela dádiva de sermos chamados filhos de Deus. Que obra maravilhosa e grandiosa tu fizeste por nós. Teu Espírito nos convenceu do pecado, nos regenerou, nos fez entender o Evangelho, nos fez compreender a obra da cruz. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Se tivéssemos que pagar, não, como pagaríamos tamanha obra? Mas a dívida que havia na carne, o Senhor pagou na cruz. Já não há mais nenhum escrito de dívida contra nós. Obrigado porque o Teu Espírito que habita em nós, filhos de Deus, nos guia, nos direciona à verdade. Quantas vezes saímos da rota e o Teu Espírito Santo nos pega pela mão e traz de volta. Podemos te chamar de Pai, Deus. Abba, Pai. Nosso Paizinho querido. Somos filhos legítimos. Fomos adotados. Obrigado, Jesus. Pela herança maravilhosa. A Tua própria presença. A eternidade com Cristo. Eu fico a imaginar quando estiver na eternidade, eu quero dar um abraço tão grande em Cristo, em Ti, Jesus. Beijar os Teus pés. Sendo tão pecador, o Senhor me amou, me lavou, me regenerou. Eu posso ter relacionamento com Deus.
Obrigado por herança tão maravilhosa, e ajuda-nos aqui nesse tempo chamado, nesse tempo aqui nessa terra, esse tempo passageiro, a nos alegrar em meio às dores, em meio aos sofrimentos, em meio às lutas, em meio a essa luta contra o nosso próprio eu, nessa batalha de ter que nos negar a nós mesmos o tempo todo. Que difícil, mas o Espírito nos ajuda. Não importa os sofrimentos, não há de se comparar com o que está preparado para nós na eternidade. Aleluia. E aqueles que aqui nessa noite, porventura, Deus, se há alguém aqui que ainda não é filho de Deus, que a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, possa penetrar no mais profundo do coração, trazer o arrependimento, trazer o quebrantamento e a clareza a respeito do Evangelho. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos